Porque sim, nós somos o luzeiro sobre esta terra, ou deveríamos ser. Nós sim deveríamos anunciar com nossas vidas, com nossas atitudes, com nossas ações, que sobre este país há um ato de justiça para que seja purificado e reviva para a glória de Deus. Mas como ouvirão se nós não pregamos essa verdade? Nos acomodamos à frente de uma televisão, pois não se fala mais nesses últimos dias de falta de combustível, ou se fala muito pouco. Não se fala mais do valor dos fretes, não se fala mais com tanta intensidade, porque os falsos profetas gostam de falar palavras boas para serem aceitos, porque aqueles que se levantam são sim, muitos, colocados a pão e água. Mas nós devemos ser uma geração diferente, meus irmãos. Uma geração, um povo que se entrega a fim de oferecer algo a Deus que custe. Porque sim, esse é a oferta aceitável ao Senhor. O mensageiro que fora chamar a Micaías, falou-lhe dizendo: eis aqui as palavras dos profetas a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isto falarei. Nesse contexto, Acabe, o rei de Israel, o reino do sul, entrou em acordo com Josafá, que reinava sobre Judá. E ambos saíram à guerra contra o rei da Síria. Esse era o contexto. Vamos conhecer um pouquinho mais desse contexto, lendo a partir do 15. E vindo ele, Micaías, ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote-Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? Ele lhe respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono. Torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o seu exército no céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com quê? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás, e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses seus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de
que Naana chegou e deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei esse homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade por mim. Disse mais: ouvi isso, vós, todos os povos. Nós conhecemos muito bem, a maioria de nós, a história de Acabe. Sabemos que no seu coração jamais passou o desejo de servir ao Deus vivo, ao Deus de Israel. Em seu reinado, a maldade, o pecado, a idolatria foi tão grande, ao ponto de alguns profetas serem levantados por Deus para anunciar as verdades de Deus sobre aquele homem e sobre aquela terra. Sabemos que no seu reinado, 3 anos, se passou sem chover uma gota sobre a terra. Sabemos que no seu reinado Elias profetizou. Sabemos também o episódio dos 450 profetas de Baal mortos, a pedido e a mando do Senhor. Mas interessante que os profetas daquela época anunciavam palavras boas a Acabe, diante do seu pedido, diante das suas ordens. Era uma geração de profetas onde as palavras eram boas, mas mentirosas. E então, quando os 2 reis se reuniram, o rei de Judá perguntou: por acaso não há um outro profeta nessa terra? Bem sabia Acabe que no meio de todos aqueles que profetizavam mentira, havia um profeta que só falava aquilo que Deus mandava falar. Tanto sabia que quando o profeta tentou enganá-lo, ele sabia que o profeta estava tentando enganá-lo e disse: não fale o que você está dizendo, porque o que sua boca diz, seu coração e seu propósito não encontra guarida em mim, pois sei que tudo que tu proferes contra mim vem de Deus. Aquela geração pervertida, aquela geração, o qual Acabe era o representante, nós sabemos muito bem o fim dela. Sua esposa foi devorada por cães. E Acabe morreu no meio da mesma guerra que Deus disse para não ir à luta. Mas as palavras dos mentirosos da sua época, dos bajuladores da sua época, dos profetas da sua época, os quais não falavam senão pela boca de espíritos malignos, alcançaram o coração daquele homem. Aquela geração se passou. Aquela geração se passou. Mas Paulo, quando escreve aos Romanos, ele nos alerta sobre esta geração, que ainda que muitos tenham morrido lá no fronte de batalha, o coração do povo, o coração do homem continua corrompido, continua buscando nos profetas do mundo palavras boas que lhe agradem e não lhe condenem. 1 Romanos 1,
Primeira Romanos é boa, né? Romanos 1. Romanos 1, capítulo 1, a partir do versículo 28. Interessante aqui, nesta carta, que Paulo, como um profeta de Deus que era, ainda que contrário a toda a cultura romana no qual aquela igreja estava inserida, uma cultura depravada, uma cultura perdida, uma cultura esvaziada do verdadeiro Deus, ele, já no primeiro capítulo do seu livro, da sua carta aos Romanos, ele já traz a realidade do que era aquela geração e do que é a geração a qual nós temos vivido. Esta geração continua sendo a mesma geração, porque o coração do homem só é transformado quando nasce de novo. Ainda que o homem tenha 100 anos de idade, ou um pouco mais, mas o seu coração, se não for alcançado pela graça e a misericórdia de Deus, continua sujeito às profecias mentirosas, à ação de Satanás, que nada mais é do que um perfeito mentiroso e enganador e bajulador da humanidade, a fim de nos levar para o lugar onde já está destinado, o inferno. E Deus tem permitido que ele use de muitos dos seus profetas, muitos que na verdade não são profetas de Deus, mas são levantados por esta geração perdida, porque gosta de ouvir as coisas que agradam o seu ego, e por isso nós temos sido levados, nossa geração, como ovelhas para o abatedor. Mas não ovelhas que servem como sacrifício vivo a Deus, mas que serão lançadas para o inferno. Esta é a realidade da geração que temos vivido. Palavra dura, sim, mas palavra que traz vida, e vida eterna. Pois as propostas do inimigo não nos dão vida eterna, nos dão perdição eterna. Romanos 1, 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que de tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Acaso não é esta a geração que vivemos? Acaso não se propaga sobre esta terra chamada Brasil prosperidade? Acaso a violência não tem tomado o nosso país de assalto como nunca houve? Acaso não tem vindo à tona, sendo expurgado de um corpo que, na verdade, parece que está apodrecendo toda a malignidade, toda a corrupção da nossa nação? Acaso não sabem vocês, ou não viram vocês,
que anos antes de ser realizado nesse país a Copa do Mundo de 2014, muitos se reuniram e se alegraram quando o Brasil foi escolhido como sede da Copa do Mundo. Diziam eles: haverá prosperidade, se construirão muitas coisas que serão utilizadas para escolas e para outras coisas mais. Por acaso não haviam muitos que se alegraram nesse dia? Não aconteceu assim também quando disseram que as Olimpíadas de 2016 seriam realizadas no nosso país? Não disseram eles também que evolução, que tecnologia seriam utilizadas depois da Copa em prol da nossa sociedade? Por acaso, ao redor desses homens não se reuniram muitos dos profetas mentirosos que assim nos enganaram pela TV e outras formas de comunicação? Por acaso não estão presos alguns desses que lá estavam engravatados, cantando de alegria por serem reconhecidos como sede das Olimpíadas? Mas esses profetas que não são profetas de Deus, que se levantaram dizendo que o pré-sal traria sobre o nosso país condição de nós não precisarmos mais comprar petróleo dos outros, enquanto em 7 dias essa nação entrou num caos. Por quê? Como um vento, como uma erva, como uma folha é esta nação. Pois Deus caiu sobre nós com sua justiça, porque o seu povo não se levanta para falar as palavras que Ele manda falar, porque nós nos omitimos e falamos palavras saudáveis, sadias aos ouvidos desse país. E eu pergunto a vocês: por que nós não nos prontificamos? Por que nós não falamos? Por que nós não falamos ao povo desse país que sobre esta nação está sendo aplicada a justiça de Deus? Ou vocês acham que Alemanha e Brasil 7-1 é um placar normal? Se nós tivéssemos ganho aquela Copa, nada do que está sendo exposto hoje por Deus seria exposto, porque nós agarraríamos um troféu que nem nosso é, nos alegraríamos, sentaríamos e comemoraríamos, enquanto o corpo que se chama Brasil apodrece, e nós, como povo de Deus, nos aquietamos, nos calamos. Por quê? Por quê? Porque a custo, meu irmão, porque a custo nós confessarmos que somos uma nação pecadora, e nós, como povo de Deus, como igreja de Jesus Cristo sobre a terra, somos os maiores de todos os pecadores. Porque sim, nós somos o luzeiro sobre esta terra, ou deveríamos ser. Nós sim deveríamos anunciar com nossas vidas, com nossas atitudes, com nossas ações, que sobre este país há um ato de justiça para que seja purificado e reviva para a glória de Deus. Mas como ouvirão se nós não pregamos essa verdade? Nos acomodamos à frente de uma televisão, pois não se fala mais nesses últimos dias de falta de combustível, ou se fala muito pouco. Não se fala mais do valor dos fretes, não se fala mais com tanta intensidade, porque os falsos profetas gostam de falar palavras boas para serem aceitos, porque aqueles que se levantam são sim muitos, colocados a pão e água. Mas nós devemos ser uma geração diferente, meus irmãos. Uma geração, um povo que se entrega a fim de oferecer algo a Deus que custe. Porque sim, esse é a oferta aceitável ao Senhor.
2 Samuel 24. Segunda Samuel 24. Versículo 18. Não pensem vocês que Deus não permite espíritos mentirosos agirem sobre a sua igreja, sobre o seu país. Não pensem que Deus não permite essas coisas, pois Ele permite para nos provar, para ver onde está o nosso coração. Não duvide dessa verdade. Naquele mesmo dia, 18, veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna o Jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto e, vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. E perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos e a peiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém, o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a ele e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. Esta história é a história de um homem chamado Davi, que levantou um censo para ver quantos homens ele tinha sob a sua tutela. Mas sabendo ele que aquela nação era de Deus, e Deus jamais pediu a Davi que ele contasse os que sobre ele administrava, ele reinava. Então, como já sabemos a história, Deus, por misericórdia, fez Davi escolher dentre 3 maneiras uma forma de receber a disciplina de Deus. E Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e justiça, impetrou sobre a nação de Israel a morte do povo. E então Davi ofereceu ao Senhor, na eira de Araúna, algo que ele sabia que seria aceitável ao Senhor, porque lhe custava, pois ele mesmo era a pessoa a qual tinha propiciado, ou ele mesmo era a pessoa pela qual toda a nação perecia. Meus irmãos, para anunciarmos que Deus tem sobre essa nação derramado da sua justiça,
mas para também anunciarmos que sobre esta justiça, e após essa justiça, e após a rendição do seu povo, que se chama pelo nome de Deus, após essa rendição, haverá descanso para esta terra. Mas, meus irmãos, para que isso seja colocado em prática, temos que nos oferecer a preço de custo. Sim. Pois é fato que nunca houve no meio desta nação um descrédito tão grande sobre o povo chamado evangélico. Eu ainda ouço história de pessoas que eram respeitadas por serem evangélicas, ao ponto de entrarem em um presídio e nem serem revistadas, porque eram dignos de honra. Mas no meio de uma geração de mentirosos, nós temos que nos fortalecer pela ação do Espírito Santo, a fim de que as pessoas vejam que em nós há um Espírito sobreexcelente, que é o Espírito de Deus, e tem nos transformado, para que sim, quando falarmos das palavras de Deus, as palavras que Deus nos envia a proclamar, sim, sejamos ouvidos. E isso nos trará autoridade para sermos ouvidos. Mas para que isso ocorra, Lucas, Jesus Cristo, nosso Senhor, que sabe muito bem o que é padecer, sabe muito bem chegar diante de uma geração e anunciar a verdade, dizendo: eu só falo aquilo que o Pai me mandou dizer. Tudo aquilo que o Pai me ensina, isso eu vos tenho falado. Mas trouxe custo a esse homem Jesus Cristo. Lucas 9. Hum. 23. Dizia a todos, Jesus dizendo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Meus irmãos, para anunciar a esta geração que nós temos vivido no meio dela, como Cristo viveu, sem carregarmos a nossa cruz individual e nela nos oferecermos dia após dia, sendo, como Paulo diz, um sacrifício vivo, agradável a Deus. Se nós não nos submetermos a essa ação da cruz sobre nossas vidas, verdadeiramente nós não poderemos falar as palavras que Deus nos ordena falar. Nas rodinhas, nos convívios, quando perguntarem por que acontecem tais coisas na nossa nação, se você estiver com sua cruz
sendo oferecido diariamente a Deus, com certeza as palavras corretas hão de fluir das nossas bocas, a fim de proclamarmos à nossa nação que sobre a nossa nação há um juízo de Deus. Mas para que eles não temam, porque depois do juízo há de vir a salvação. Há de vir a salvação. E isto é um papel de todo servo de Jesus Cristo. Sem a cruz não poderemos ofertar nada a Deus. Sem a cruz não será aceito nada que de nós pode proceder. A cruz de Cristo, como o pastor tanto gosta e tanto enfatiza nas suas mensagens, a cruz de Cristo, como o Yuri tanto aprendeu a amar. A cruz de Cristo, que aquele homem carregou, Simão Cirineu, né? Sem sequer estar sob o mesmo jugo de Cristo. Aquela cruz e aquela ação que a cruz trouxe àquele homem, trouxe salvação para a sua casa. Trouxe salvação para a sua casa. Pois seu filho Alexandre e outro filho, se eu não me engano, Rufo, são mencionados lá no livro de Atos como servos de Jesus Cristo. Mateus 27. Vamos começar do 33. Meus irmãos, o anjo da morte passou sobre a nação de Israel e não levou nenhum primogênito, porque havia um sangue sobre os umbrais. Sobre nós, a morte não terá domínio para a eternidade, porque sobre nós está salpicado um sangue verdadeiro e aceito. Mas enquanto nós, servos de Cristo sobre essa terra, nos dias atuais, nós também teremos que passar pelo mesmo juízo que esta nação está passando. Não pense que não faltará gás, que não faltará combustível, e faltou, né? Por nós sermos filhos de Deus. Não pense que uma derrota humilhante de 7-1 não virá sobre os que gostam de futebol. Não pense, porque sobre esta terra há um juízo, e para que esse povo veja que nós somos um povo de Deus, nós temos que passar com eles, para sermos para eles um referencial, para que nós anunciemos que sim, há redenção para todos aqueles que se achegam a Deus. E não pensem que no meio das dificuldades desses dias não acontecerá conosco o que aconteceu aqui com o Filho de Deus. Mateus 27, 33. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali, o guardavam por cima da sua cabeça, puseram escrita a sua acusação:
este é Jesus, o Rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Estava ali o maior ato de justiça e de salvação sobre a humanidade. E se o Senhor tivesse ouvido os falsos profetas daquela época, não seria derramado sobre nós o Espírito Santo. Não haveria salvação para geração nenhuma, nem do passado, nem do presente. Porque se o nosso Senhor tivesse deixado a sua cruz pelas acusações mentirosas, pela sua oferta perfeita, se ele tivesse descido da cruz, não estaríamos nós aqui reunidos em seu nome, recebendo da sua graça e da sua misericórdia. Glórias a Deus que ele não retrocedeu. Glórias a Deus que ele não retrocedeu. Então eu vos digo, meus irmãos, não desçam da cruz. Não deixem de levar a sua cruz, porque é na cruz que se oferece algo aceitável a Deus. É na cruz que somos humilhados, envergonhados por servirmos a esse Deus vivo. É na cruz sim, é pela cruz sim, que muitas vezes temos vontade de desistir. Mas ofertados na cruz, desce sobre nós um poder sobrenatural que não vem de nós, que vem de Deus, e nos é como combustível para esta nação, dizendo: ainda há esperança para esta nação. Somos um povo redimido pelo sangue de Jesus Cristo, e esse sangue tem poder, porque a sua oferta, feita num altar de madeira, foi aceita para a eternidade. Mas como, irmãos, como esta geração será salva se nós não formos corajosos? Muitos hão de dizer, ante as nossas práticas muitas vezes, ante os nossos pecados, porque eu mesmo, diante dos meus erros, dos meus pecados, eu muitas vezes falo para mim mesmo: desce da cruz. Desce da cruz, porque se tu descer da cruz, todas as coisas que têm te acontecido cessarão de acontecer. Uma das pessoas que presta serviço a nós, na nossa empresa, que se diz crente evangélico, ele disse: meu amigo, os momentos em que eu estive na frente da minha igreja, como um líder de ministério de louvor, foram os momentos que eu mais fui assolado pelo diabo, que mais problemas eu enfrentei. E eu desci da cruz. Literalmente ele falou isso. E eu desci da cruz. E agora? O que faremos nós, meus irmãos? Eu vos aconselho, e assim o Espírito nos aconselha: não deixem de levar a sua cruz, porque ela há de ser preciosa para cada um de vós. Porque um dia vocês receberão da mão do próprio Deus um nome que só Ele sabe, e um corpo transformado, sem a ação do pecado, que dia após dia tenazmente nos assedia, a fim de nos tirar da cruz, para que não sirvamos mais como um exemplo vivo. Porque para muitos a cruz é um objeto de tortura, e mas para nós que estamos nessa nave, qual o Yuri falou, a cruz é a glória do nosso Senhor, porque lá na cruz foi desferida, lá na cruz foi
foi concluído tudo aquilo que nos era contrário. E o selo da aceitação foi que a morte não pôde o deter. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, anciãos, escarnecendo diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel, desce da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Ainda, meus irmãos, que lhe digam: desce da cruz. E aí creremos que o que você diz é verdade. Não desça, não desça, não seja um profeta mentiroso, porque aquela geração dos líderes de Israel era um povo mentiroso, que falava das coisas concernentes à salvação de Israel, mas rejeitaram o seu Salvador. E sim, meus irmãos, vivemos um tempo de justiça sobre esta terra. E para que a gente seja verdadeiramente atalaias sobre este país, nos humilhemos perante a face do poderoso Deus e carreguemos nossa cruz, a fim de que muitos possam ser salvos, alcançados pela graça e a misericórdia de Deus, para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Glórias a Deus.